Bem, gente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. O evento dessa noite, aqui tem como convidado o Iberê Tenório do Manual do Mundo. Muitos de vocês conhecem. Muitos de vocês usaram o Iberê para passar no vestibular, inclusive, né? É aquelas risadinhas, o pessoal fala, aquela experiência, etc., que você não esquece, que o Iberê vai, inclusive, deve lembrar de várias. Este evento ele se insere numa dupla jornada. É um evento do Departamento de Jornalismo, aqui da PUC de São Paulo, e é um evento também da Rede PUC, né? A Rede PUC ela está sendo modificada. Ela passa a ser uma espécie de um canal de comunicação da universidade com a própria universidade, da universidade com as comunidades nas quais ela está inserida, no estado de São Paulo. E, para isso, ela vai começar a convidar alunos, funcionários e professores e docentes aqui da comunidade da PUC para produzirem seus próprios programas no YouTube, né, e serem vinculados pelo canal. Ou seja, cara, desculpa, eu estou arfando porque eu subi a rampa correndo. Né? Então, já aquela coisa, eu não tenho mais 18 nem 20 anos, então cada rampa, na verdade, deixa um pedaço do pulmão. Mas é o seguinte, ou seja, a gente vai convidar, a partir de agora, alunos, professores e funcionários para produzirem, para terem seus canais, para terem suas playlists dentro do canal da Rede PUC. Vamos dar apoio, né, para produção, para pós-produção, para sonorização, para distribuição disso. Então, fiquem de olho, né, porque a gente vai começar a fazer esses convites. Aí pode ser grupos individualmente, né, organizados, pode ser pessoas que individualmente produzam esses programas, podem ser grupos organizados para produzir esses programas. O programa precisa ser sobre o quê? Sobre divulgação científica? Não, sobre qualquer coisa. De mesas de futebol, né, de esporte, passando por comportamento, música, artes. Pode ser sobre a produção acadêmica de vocês aqui, pode ser documentários. Mas eu quero só produzir um documentário. Tudo bem, não tem importância. Eu quero produzir algo 2 vezes por semana, toda semana. Beleza também, vamos nessa. Então, a ideia é que a Rede PUC seja uma forma, seja uma voz da própria universidade e de toda a pluralidade que ela contém. Então, vai ser muito legal se a gente puder contar com todos vocês, né? Até para apresentar, eu coordeno a Rede PUC agora, e a Pari Souza, cadê a Pari? Acho que eu falei embaixo para desligar o forno. E a Pari, ela também trabalha, né, ela também é da equipe da Rede PUC, e vai poder dar apoio para toda essa produção. A gente vai começar a fazer uma divulgação ampla a partir de agora. O site, o canal deve estar pronto na semana que vem. E aí é só alegria. Como primeira atividade desse processo conjunto, a gente chamou o Iberê Tenório. Antes eu vou falar do Iberê, vou passar a palavra para o Cris, que é o chefe, sempre falo que você é chefe do departamento. O Cris, que é o vice-diretor da Faficla, né, da faculdade em que o departamento de jornalismo está inserido. Mas antes eu só queria falar do Iberê, né? Ele vai se apresentar. Para muitos de vocês não precisa de apresentação, é claro. O Iberê Tenório, ele, junto com a companheira dele, com a Mari, eles coordenam, eles dirigem o Manual do Mundo, que é mais do que apenas um canal no YouTube. Eu vou dizer apenas é sacanagem, porque é um canal com mais de 12 milhões e meio de assinantes. Então é um canal grandinho, considerável, né? Ele foi considerado por várias publicações especializadas, mas também por jornais como o Estado de São Paulo, Instituto de Pesquisa como o Ipsos, como um dos mais influentes canais do YouTube no Brasil, e como um canal que agrega diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, né, e que está muitas vezes acima de toda a polarização que a gente tem visto, né? Tem uma produção muito boa, um conteúdo muito bom, um formato muito bom, que ele vai falar para vocês hoje. Mas eu digo que o Manual do Mundo é mais do que um canal, porque há muito tempo ele não é apenas, né, aquela base no YouTube, ou o site, ou as redes sociais do Facebook, no Twitter, entre outros. O Manual do Mundo virou um grande empreendimento, como ele mesmo vai falar, né, que produz livros, que licencia produtos, que faz brinquedos. Ele teve uma série de TV, foi no Cartoon Network? Foi no Cartoon Network. E tudo isso começou na cozinha da casa dele, né? Então, aí ele vai contar isso para vocês, mas antes eu queria passar a palavra para o Cris.
Boa noite, obrigado por todos estarem aqui. Na realidade, o que a gente espera desenvolver através da Rede PUC, que está ligada ao curso de jornalismo, a faculdade de filosofia, comunicação, letras e artes, é justamente aproximar esse contato da academia com todo mundo que está ao redor da academia. A gente entende que o conhecimento ele tem várias formas de ser produzido, de ser compartilhado, e tem várias linhas de interesse. E uma coisa que a gente busca muito é desenvolver novos formatos de comunicação, como isso chega nas pessoas, e oferecer para quem tem interesse uma oportunidade de experimentar, produzir e fazer. É isso um pouco o que a gente quer compartilhar com vocês através do trabalho da Rede PUC. Que a Rede PUC, então, é uma instância, um órgão aqui dentro da PUC, que atende todos, que atualmente o Léo Sakamoto coordena e que a gente está desenvolvendo esse projeto para que vocês se interessem e se aproximem. E, ao se aproximar, a gente também vai poder compartilhar aquilo que é produzido aqui dentro, com quem também produz isso externamente, e vamos criando essas interfaces e pensando como que o jornalismo, a comunicação, o conhecimento e o entretenimento podem ser viabilizados de uma forma interessante e atual, contemporânea. Ou seja, a gente tem, sim, um interesse em desenvolver um espírito empreendedor daqueles que estiverem aqui. Esse é um pouco desse espírito do projeto aqui da PUC. Então, é bom ver o auditório cheio, é bom ver que todo mundo ali já fez alguma foto com o Iberê, enfim, já estamos aquecidos para hoje, já estamos com a proximidade aqui encaminhadas, bem aquecidos. Isso aí, André, boa. E os aquecedores ainda não foram de ar desligados, mas em breve o serão. Eu acho que é isso, Léo. Se você quiser convidar o Iberê, a palavra é dele. Pare, eles falaram quando desligam o forno? Os bombeiros chegam logo mais, espera aí. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer alguma experiência, como gelar uma sala com 100 pessoas em 30 segundos. Não tem isso. Bom, para quem não conhece, o Manual do Mundo é basicamente um canal no YouTube em que a gente ensina como as coisas funcionam e como fazer coisas em casa. Ou, às vezes, nem coisas que não se pode fazer em casa, mas a gente faz no Manual do Mundo para que você não precise fazer em casa e se machuque com isso. A gente produz vídeos desde 2008 e chegou no YouTube numa época em que tudo era mato. A gente dava estrelinha no YouTube, vocês lembram disso? Vocês davam estrelinha e não existia nem esse conceito de canal, era um repositório de vídeos. E é bom lembrar, antes de tudo, que o YouTube é isso, é um lugar em que você pode colocar vídeos e que ele dá conta de rodar o vídeo. Então, quando o vídeo arrebenta, né, você tem milhões e milhões de acessos, ele dá conta de prover esse acesso. E esse é um grande trunfo do YouTube até hoje, conseguir ter servidores capazes de colocar milhões de horas por segundo e prover isso, coisa que quase ninguém consegue fazer. Então, muita gente reclama do YouTube, mas quase não tem como fugir disso. Eles são um dos únicos que conseguem ter tanto poder de processamento e de fornecer vídeo. E em 2008 isso era uma novidade tremenda, porque para você subir um vídeo você precisava subir no seu servidor, se 10 pessoas acessassem o vídeo ele caía o servidor. E eu tinha acabado de me formar em jornalismo, aliás fui aluno do Sakamoto, quando o Sakamoto tinha 25 anos, era um shopping. 25 anos e 25 Você tinha 25 anos. Não, você era mais gordo, Léo, sério mesmo. Eu estava pensando nisso antes de vir para cá, o Sakamoto era gordinho, a gente zoava ele para caramba. E aí eu tinha acabado de me formar em jornalismo, a Mari tinha acabado de se formar em terapia ocupacional e a gente tinha acabado de casar. Aí a gente percebeu que o YouTube era um lugar que dava para ensinar coisas de um jeito completamente diferente. Você podia gravar videozinhos ensinando como afiar uma faca, como dar um nó, etc. Coisas que eu procurava saber no YouTube e não encontrava. Eu falei, vamos começar a gravar uns videozinhos de coisas que a gente aprendeu no interior, porque aqui em São Paulo ninguém sabe fazer nada. A gente percebia isso, né? A gente veio do... no interior as pessoas fazem tudo. Então, se você quebra uma tomada lá, você mesmo vai lá, compra a tomada, coloca, fura o pneu do carro. Não existia se chamar seguro para trocar o pneu do carro, pintar a casa, tudo não fazia sozinho, né? E aí a gente começou a ensinar essas coisas. A ideia era, a princípio, criar um portal, um site, e dentro do site a gente colocaria os vídeos.
E aí, quando alguém procurasse como trocar um pneu, achava o site, assistia o vídeo e, de quebra, ainda podia ver um anúncio ali do lado do vídeo, no site. E aquele anúncio poderia gerar alguma coisa alguma renda. Eu estudei processamento de dados, então era bom de programação, bolei um sitezinho lá. A Mari já tinha um blog que ela falava sobre terapia ocupacional. Ela já tinha um pouco a manha então, de redes sociais, só que naquela época estava muito começando. E a gente colocou uns videozinhos bem toscos no começo, em que nem aparecia o rosto. A ideia era fazer um vídeo sem fala, para que ele pudesse rodar em qualquer país, e não tivesse nenhuma barreira entre países. Mas logo a gente percebeu que precisava falar, porque para fazer coisas mais complexas tinha que aparecer na frente do vídeo. E aí o Manual do Mundo logo perdeu essa característica de não ter ninguém apresentando. E eu morria de vergonha de ficar na frente da câmera, achava muito estranho aquilo de você falar com uma máquina. Hoje em dia, as pessoas já meio que acostumaram, você manda recado pelo WhatsApp, mesmo quem não grava vídeo, já conversa com uma câmera sem achar que é uma coisa extraterrestre. Naquela época, não. Era bem esquisito. E a gente nem tinha câmera. Câmera também era uma coisa difícil. Então, gravava numa câmera de mini DV, que era uma fita, tudo num apartamento, que a gente casou e foi morar lá, um apartamento de 35 metros quadrados. Nesse salão aqui dá para fazer uns 15, mais ou menos, daquele apartamento. E tinha uma sala, quarto, cozinha, e a gente guardava tudo debaixo da cama, tripé, câmera, essas coisas, quando conseguiu ter a câmera. E foi assim durante um bom tempo, até que em 2010, estou falando de 2008, em 2010 o YouTube lançou um programa de parcerias. E isso revolucionou completamente o YouTube. O YouTube que a gente conhece hoje só é o YouTube por causa desse programa de parcerias. Que era assim, você podia se inscrever e o anúncio que aparecia no vídeo, no seu vídeo, quando alguém clicasse nele, uma parte da renda daquele anúncio, né, que o anunciante pagou para estar ali, ia para você. Se eu não me engano, é 60% que o YouTube paga do que foi investido no anúncio. E isso fazia toda a diferença, porque aí começava a gerar renda no próprio vídeo, dentro do próprio YouTube, não dependia mais de site, podia ter assinantes e tal. Você precisava se inscrever no formulário imenso, dizer por que você queria criar o canal. Tá? Hoje em dia é tudo automático. O vídeo deu 2 views, você já pode ser parceiro do YouTube. Mas, basicamente, isso acontece até hoje. O YouTube não mudou regra nenhuma. O jeito mais simples, mais básico de ganhar dinheiro no YouTube é isso. Aquele anúncio que aparece antes, quem clica ali gera um custo para o anunciante e esse custo é dividido entre o YouTube e a pessoa que criou o vídeo. É cada vez menos que se ganha nisso, porque muita gente está fazendo vídeo e o anúncio não cresce na mesma proporção. Então, tem muito vídeo que não aparece anúncio e tem muito anúncio para pouco vídeo. Então, sei lá, de 30 milhões de views que o Manual do Mundo faz por mês, menos da metade desses vídeos aparece anúncio. Mas, ainda assim, na época, era um negócio bacana já, porque aqueles vídeos que a gente estava fazendo por diversão, que não rendiam nada, era um teste ali, eles começaram a render alguma coisa. E o primeiro investimento que a gente fez foi alugar uma salinha no centro de São Paulo, que era um estúdiozinho que a gente montou ali. E rapidamente o meu salário que eu ganhava no YouTube já era maior que o meu salário como jornalista. Eu falei, tá na hora da gente fazer esse negócio funcionar de verdade. E aí o Manual do Mundo virou uma empresa. O nosso primeiro funcionário foi um editor, porque edição é a coisa que mais consome tempo. Você demora, sei lá, 5, 6 horas para gravar um vídeo, depois demora 12 para editar o mesmo vídeo, né? Aí a gente contratou um câmera e foi crescendo. Hoje o Manual do Mundo tem 15 pessoas que trabalham. O trabalho maior é de produção, então só de produtores a gente tem 3, uma pessoa para uma produção mais básica, de limpar as coisas, lavar a louça depois que a gente faz receita, preparar o cenário. Tem um produtor que é um físico, então tudo que a experiência passa por ele checa se a explicação está bacana, checa depois na edição se eu não falei nenhuma besteira, ajuda a encontrar materiais, a simplificar tudo. E tem um produtor que é um produtor mais parecido com produção de TV, que ele faz os Bora Vês. Então, o que vocês assistem no Bora Vê, que a gente visita a fábrica, visita a usina, submarino, etc., é ele que liga lá pedindo, explicando o que é Manual do Mundo, como é que faz, implorando para a gente conseguir alguma coisa exclusiva que a televisão ainda não mostrou e tal. E é por isso que o Bora Vê é tão bacana. E o processo de produção do vídeo, a pergunta que mais me fazem é quando você tira tanta ideia, de onde que vem tanta coisa? Primeiro que a gente tem 11 anos de estrada no YouTube, então, durante 11 anos deu para guardar algumas ideias ao longo do caminho. O que eu faço, eu uso um site chamado Trello, e o Trello é um lugar em que você coloca um post-it, como se fosse um post-it num mural. Você pode criar vários murais, e dentro de cada post-it você consegue colocar várias referências.
Então, quando tem uma ideia lá de vídeo, eu falo, por que você não visita uma fábrica de pneu? Aí eu coloco lá no card, no quadro Bora Ver, um cardzinho, Bora Ver, fábrica de pneus. Aí o outro cara fala, olha que legal esse vídeo que os caras visitaram uma fábrica de pneus. Opa, já coloco lá dentro daquele post-it o link dos caras que visitaram a fábrica de pneu para eu ter alguma referência. E esse link vai sendo alimentado, esse cartão vai sendo alimentado ao longo de 11 anos. Às vezes tem cartão com 30 links lá dentro, cheio de figura, um monte de coisa. E deve ter hoje 2 ou 3 mil cartões desses que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Então, é muito raro alguém dar uma ideia completamente nova que a gente nunca pensou, porque eu faço questão de registrar cada coisa. Então, uma vez ou 2 vezes por mês, eu faço uma limpa no meu e-mail, no Twitter, em tudo que chegou. Eu fico um dia inteiro trabalhando para organizar tudo isso. E é isso que faz a gente ter tanta ideia de vídeo. Hoje tem mais de 1.500 vídeos. Vídeos publicados. Não de ideia de vídeo. Ideia de vídeo tem até mais que a gente não dá conta de fazer. Eu sempre meço quanto tempo eu demorei para juntar aquelas ideias e quantos vídeos foram publicados nesse período. E sempre tem mais ideia sendo guardada do que o vídeo sendo publicado. No total, vamos ver em tempo real aqui quantos views tem. 2 bilhões 166 milhões de views. Hoje o Manual do Mundo faz uma média de 30 milhões de views por mês, mas o YouTube está dando mais, ele dá mais valor hoje. Depois do sucesso da nossa bateria Mariana de batatas. Do céu. Tem autoplay na home do YouTube. Deixa eu colocar na outra que é mais legal aqui. Hoje o YouTube dá mais atenção para o watch time do que para o view. Watch time é o tempo que a pessoa gasta no vídeo. Então, se você tiver 10 vídeos de 1 minuto, eles valem menos do que um vídeo de 11, em que a pessoa assistiu o vídeo inteiro. Para o YouTube isso é mais importante, porque a pessoa gastou 11 minutos na frente da tela e não 10. Então, a gente publica menos vídeos hoje do que publicava 3, 4 anos atrás, mas são vídeos muito mais longos e o watch time é absurdamente mais alto. Então, a média de tempo assistido, no começo do mundo, era 1 minuto e meio, 2 minutos. Hoje, a média de tempo assistido é 7 minutos. Então, o tempo, se você for somar o tempo que tem os vídeos, são muito, muito, muito maiores. E depois que a gente tem a ideia do vídeo, tem que dar uma testada para ver se aquele negócio vai funcionar, se for alguma coisa de construir. Essa é a parte mais terrível, mais difícil do Manual do Mundo, porque todas as coisas dão errado na primeira vez. 100% dão errado. Não dá para fazer isso gravando, porque senão seria muito trabalho. E a gente ia ficar patinando o tempo todo. Então a gente testa, e antes de testar tem que comprar uma série de coisas. A gente já tem um estoque gigante de tudo quanto é quinquilharia lá no Manual do Mundo. Isso também é uma coisa meio difícil de gerenciar. Tem prateleira que a gente constrói, uma prateleira por mês para pôr porcaria. Porque sobra muita coisa que a gente já fez, a gente desmonta, coloca lá. E essas coisas dão muito errado. Dão errado. E quando dão certo, ele vira vídeo. Tem vídeo que a gente chama de vídeo suicida, quando a gente testa já gravando, e alguns deles vão para o lixo, porque não deu certo no final e o resultado não é tão legal assim. Que nem a gente fez um biodigestor no final do ano passado. O biodigestor é aquela máquina que pega cocô e transforma em gás de cozinha. Então a gente fez um tambor gigante, com umas válvulas, uns filtros, etc. Eu fui lá, busquei uns 60 quilos de merda de vaca no interior. É terrível, porque você tem que pegar ela fresca. E é quase isso. Eu fui num curral que tinha um monte de vaca lá e o cara estava limpando e eu fui catando e guardando num barril que tinha e era o máximo que eu conseguia carregar aquilo, porque não dava para pegar mais. E aí eu joguei tudo dentro do tambor e aí você tem que jogar comida lá dentro para alimentar as bactérias que vão gerar o gás metano. Só que aquilo foi ficando com cheiro, mas um cheiro terrível, porque a merda de vaca é o mais cheiroso, porque feijão podre é muito pior. E foi juntando, de forma que quando a gente se abria o respiro lá, passava mal, empesteava o escritório inteiro, ninguém aguentava mais aquele negócio. E gás que é bom não gerou nada. A gente não sabe se estava com algum vazamento, enchemos de água, fizeram vários testes. E no fim das contas, a gente desistiu do negócio, beleza, não vamos mais, acabou, gastamos uma grana com esse tambor aí, mas não dá mais. Esse negócio está empesteando tudo. O que você vai fazer com um tambor com 200 quilos de merda com comida podre? Ninguém conseguia levantar aquilo, era pastoso, então não dava para fazer um sifão e jogar no ralo. Conclusão, a gente teve que juntar umas 5 ou 6 pessoas, fazer uma rampa de madeira para colocar atrás de uma caminhonete, para colocar em cima da caminhonete e eu jogar na casa do meu pai, que tem um sítio no interior, e conseguir tombar aquele barril no meio do mato ali, que ali, beleza, vai virar adubo, não tem problema nenhum.
Mas esse é um exemplo de um vídeo que deu errado e deu muito trabalho, assim, vários dias de trabalho. Esse é o pior trabalho de todos. Aí tem um trabalho que é sofrido também, que é escrever o roteiro, porque uma vez que você tem esse negócio pronto, você tem que apresentar aquilo de um jeito legal. E no Manual do Mundo sempre tem explicação. Então, a gente não vai só fazer um negócio, a gente vai fazer e tentar encaixar alguma coisa bacana ali que dá para ser explicada dentro daquilo que foi feito. E aí toca eu encher o saco do nosso físico, que é o Fernando. Fernando, o que a gente pode explicar aqui, como é que funciona e tal, e a gente escreve uma explicação. Quando é vídeo patrocinado é pior ainda, porque o roteiro tem que passar pelo patrocinador. Ele tem que ver se está... Agora, por exemplo, a Gillette vai lançar um barbeador novo que chama Aquagrip. Ele meio que gruda na mão na hora que você vai fazer, que não escorrega. Eles queriam fazer um vídeo com a gente. Aí eu tenho que pensar em alguma coisa que combine com aquilo, que eu consiga falar daquele produto de um jeito natural no meio. E aí esse roteiro tem toda essa manha linguística aí de fazer uma coisa encaixar com a outra, tem que passar pelo patrocinador que vai ver se está tudo ok, aí vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí a gente tem o roteiro, tem a experiência e tem que comprar tudo de novo, porque no teste a gente não gasta, não pode comprar para o teste e para o vídeo, porque senão a gente vai jogar muita coisa fora. E a gente compra tudo de novo, marca uma data para gravar, grava. Tem vídeo que demora assim, meses, por exemplo, essa bola de papel aqui, ó. Isso aqui demorou, sério, 1 mês mais ou menos para fazer, porque eu fiz com papel machê, e aí cada vez que fazia uma camada dela tinha que esperar secar, e aí não secava direito, e aí fazia outra camada e tal. Essa bola é uma série que eu inventei no Manual do Mundo, que a gente fez primeiro uma bola de alumínio, fez tanto sucesso que a gente resolveu fazer outras bolas. Então, tem bola de gelo, bola de madeira, bola de miojo com super cola, e cada uma delas a gente explora... Mas parece uma coisa boba, mas em cada bola a gente explora uma tecnologia diferente, mostra o que pode ser usado para explorar. Por exemplo, na bola de madeira eu tentei fazer um torno caseiro. Torno é uma ferramenta que serve para fazer vaso de madeira, aqueles balaústre, etc. E aí expliquei como funciona o torno, etc. E meu torno deu errado. No fim das contas, acabei fazendo tudo na lixa. Mas essa bola demorou muito tempo para ser feita. E depois disso ainda o vídeo vai para edição. Aí uma vez que vai para edição, a gente edita tudo fora. Antigamente editava no Manual do Mundo. Mas a gente percebeu que dava muito trabalho. Então você tinha que ter lá 3 computadores, com 3 editores. Os computadores têm que ser muito top, tem que assinar uma série de softwares ali para funcionar. E dá uma dor de cabeça desgraçada, porque esses computadores, por melhores que eles sejam, eles dão pau, aí você tem que chamar o técnico para vir arrumar, e começa uma briga de quem lava a louça, quem não lava a louça, está acabando o papel higiênico do banheiro, etc. E a gente resolveu fazer edição fora. Então hoje tem umas 3 empresas que fazem para a gente edição. Mas é um trabalho chato também, porque você manda aquele monte de arquivo, aí volta com o vídeo, você assiste e fala, putz, o que foi feito nesse vídeo? Aí eu tenho que minutar todas as edições. Então, no minuto 3 e 5, não era para você usar esse take, era para usar o outro, que a gente gravou também. O take é o C007.mpeg e tal. E aí o vídeo vai e volta, passa também pelo Fernando, que é o físico. E quando é patrocinado, passa pelo patrocinador também. Então tem toda essa revisão. Aí o vídeo pode ser publicado, e quando ele sobe, também tem uma série de procedimentos de publicação para o vídeo fazer sucesso. Então, o vídeo precisa ter uma thumb legal. Thumb é essa miniatura aqui, né? Então, ele precisa ter uma miniatura chamativa, precisa ter um título legal. A gente tem que acompanhar os comentários, responder alguns comentários. Tem que ter foto no Instagram mostrando aquele vídeo, porque tem pessoa que não assina o canal no YouTube, só vê pelo Instagram, e aí que pelo Instagram ela quer assistir. Tem que gravar stories e uma série de coisas. Então, tem uma publicação tremenda e mais um gerenciamento do próprio YouTube, porque isso aqui entra numa playlist, por exemplo, de Manual Maker, isso aqui entra numa playlist de Bora Ver e tal. A gente tem que organizar essas playlists todas e ao longo do tempo ir acompanhando o que está acontecendo e como que a gente vai mudar, porque tem que mudar o tempo inteiro. A maior dificuldade desses 11 anos é manter o canal grande, porque em 2012 o Manual do Mundo já era muito grande. Em 2012 a gente já estava lá entre os 20 maiores canais. Mas e para você se manter até 2019 entre os canais maiores, né? Então tem que ficar inventando coisa nova o tempo inteiro. Se pegar as primeiras categorias do Manual do Mundo, a gente fazia mágica, pegadinha, origami, coisas que não tem mais no canal há muito tempo. E, em compensação, agora a gente tem Bora Ver, tem Maker, uma série de coisas. Mas mudar para onde, né? Você vai dar audiência, o que a gente vai mudar? É mais caro? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai desenvolver um know-how interno para falar de Arduino, impressora 3D e corte a laser? Assim, que nunca vi isso na nossa frente. Né? Então, essa é uma dificuldade tremenda. Como organizar uma grade de publicação? Quantas vezes vai entrar por mês esse tipo de vídeo? Agora, por exemplo, no último ano, nos últimos 2 anos, a gente ficou um pouco mais adulto.
Então, o Manual do Mundo tem vídeos que servem bastante. Você percebe pela programação que tem mais adulto assistindo, mesmo porque quem assistia Manual do Mundo quer continuar assistindo. E a Mari tem aparecido cada vez mais, porque ela quer assumir esse papel. É bacana ter uma mulher aparecendo, porque tem uma série de coisas que parece que são de homem, e é legal quebrar esse estereótipo. Então, ela, por exemplo, o último vídeo do Manual do Mundo é como é fabricada uma bateria de carro. A Mari foi para Pernambuco para visitar uma fábrica de bateria de carro. Eu nem fui. Ela fez o vídeo sozinha lá. E é muito legal, né? Porque falar de bateria de carro parece um assunto absolutamente masculino e não é a Mari que apresenta e o público aceita numa boa. Isso está dando super certo. Ela também tá tocando essa série Clube de Ciências, que são experiências que a gente parou de fazer, experiências fáceis que a gente parou de fazer, porque o Manual do Mundo foi se complicando cada vez mais. E muita gente reclama que não dá para fazer mais nada em casa. Você só usa a tecnologia da NASA para fazer o vídeo. E a gente precisa voltar a fazer coisas fáceis. Então, tem uma série nova que chama Clube de Ciências, que a Mari está fazendo coisas mais fáceis. E, paralelo a tudo isso, a gente publicou um livro em 2014, que são 50 experimentos para fazer em casa. Foi com um químico que é professor na UFMG. E ele já tinha vários livros de experiência, então foi muito legal fazer esse livro com ele. Tem uma base científica muito forte. Depois, no ano passado, a gente lançou o livro Dúvida Cruel. São 80 dúvidas cruéis que as pessoas perguntaram para a gente ao longo da história do Manual do Mundo, a gente responde. Do tipo, quer ver uma bem cruel, assim, que ninguém sabe responder? Por que cachorro nasce nadando e a gente não? Né? E aí você vai ver e descobre que só o ser humano que é trouxa que não nada. Todos os outros mamíferos nadam. E aí quem tem nariz curto não consegue nadar direito. Os cachorros com nariz curto também não nadam. E agora a gente está lançando um terceiro livro, que é uma tradução de um livro americano, que é um compêndio de ciência para ensino fundamental 2 e ensino médio. Então ele ensina o básico de cada ciência. E é muito legal porque é uma referência muito bacana, muito jovem o livro, todo rabiscado e tal, que a gente se apaixonou por esse livro em inglês e falou, não, vamos trazer para o Brasil. E esse livro sai no final do ano. A gente também lançou a série Experimentos Extraordinários na Cartoon Network. No começo tinha muito convite para a televisão, até que chegou um momento que a gente negou todos. Fez essa série na Cartoon, que é uma coisa que a gente não gosta muito do resultado dela. Uma série que acabou ficando muito infantiloide, assim, os adultos não gostam e a gente não gosta de coisas que os adultos não gostam. O Manual do Mundo é uma coisa feita para todo mundo, não é só para criança. Então, até a maior parte do público do Manual do Mundo é adulta. E a gente não gostou muito da experiência e acabou não fazendo mais nada para a televisão. E eles não convidam mais porque eles perceberam que os youtubers não querem ir para a televisão. Ao longo da história, as pessoas que foram se deram mal e não deu certo. O YouTube é um lugar em que todo mundo tem liberdade, você faz o que você quiser, aí você deixa de ser patrão para virar empregado de novo, não faz muito sentido. E a gente sempre se sente super livre, faz o que gosta, se diverte e consegue manter uma empresa funcionando com 15 pessoas e tá legal assim, a gente gosta muito. O que mais, Sakamoto, que você gostaria que eu falasse? Que tem tanta coisa. Antes de passar até para a plateia, acho que o pessoal tem perguntas, né? E afinal de contas, a gente está numa faculdade de jornalismo, né? Quem está aí querendo virar jornalista. Pronto. Tem que ter pergunta. Com esse comentário dele, ele já pressionou, o pessoal já não vai fazer Lógico. Pergunta agora. Tem que pressionar. Acho que tem duas coisas que são importantes, na verdade. Uma era de técnica especialmente, mas uma era com relação à administração e à gestão disso tudo. O canal no YouTube, livros, redes sociais, licenciamento de produtos, né, brinquedos, telescópio, aquela coisa, né, programa de TV. Você tem que se reinventar muito. Como é que funciona o processo de você estar repensando o tempo inteiro? Porque, de certa forma, algumas pessoas que tinham canais no começo, lá no início do YouTube, já não existem mais. O pessoal já... quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar, né? Então, como é que vocês se reinventam sempre para garantir estar sempre à frente, sempre sendo premiado, sempre sendo chamado para falar como exemplo de produção no YouTube? Bom, acho que a gente sempre pensa quilômetros à frente. Então, sei lá, vou guardando ideia na manga. As coisas mais complicadas eu jogo no Google Docs. Só de ideias de série, acho que tem uns 30 documentos, mais ou menos, e cada um deles uma série diferente. Porque pintou a ideia, tem que registrar e já tem que colocar um brainstorm ali, porque anos depois você vai precisar daquilo. Por exemplo, tem uma série lá sobre Antártida.
O dia que eu conseguir pisar na Antártida, tem umas 30 coisas, 30 vídeos diferentes que dá para fazer, desde congelar uma bolha de sabão até, sabe, fazer o... Dá. Daí é lindo, porque você vê os cristais de água se formando, é uma coisa bem legal. Até fazer um iglu para ver como que funciona o iglu, por que ele é quente dentro do iglu e é frio fora, etc. Então, a Mari sempre quis fazer uma série de viagens. De viajar e mostrar os lugares de um jeito um pouco mais turístico, mas com esse olhar de manual do mundo, de ver o que tem de ciência interessante ali, aprender alguma coisa e tal. Ela sempre quis fazer isso, nunca deu, porque é caro pra cacete, não dá pra fazer uma série de viagens a gente bancando. Mas agora, por exemplo, o Melhores Destinos entrou em contato com a gente e talvez role pro ano que vem. Então ela já tem uma série de coisas que ela queria fazer que estão ali naquela fila. E acho que isso é que faz a gente tá com muita coisa engatilhada. Quando surge a oportunidade, a gente tem uma bomba na mão. Por exemplo, o YouTube inaugurou o YouTube Space no Rio de Janeiro faz uns 2 anos, mais ou menos. O YouTube Space é um lugar em que tem um estúdio absurdo, muito grande, cheio de câmera de última geração, computadores de edição e tal. A ideia deles é meio que fazer frente à Globo, né? É fazer um negócio que impressione quem trabalha na Globo. Então você chega no YouTube Space, ele fica na frente do Museu do Amanhã, num daqueles galpões do Porto Maravilha ali. É tudo restaurado, é lindo de morrer o lugar. Tem um telão que ele mostra o que está atrás dele, que é uma visão do mar. Assim. Então se passa um navio, o navio vem pela janela, entra pelo telão e sai pelo outro lado do telão. Uma coisa absurda. Só que eles fizeram isso no Rio de Janeiro. E a produção audiovisual está a maior parte em São Paulo. Então, eles contataram a gente, falando, pô, tá precisando de projeto para rodar aqui. Manda alguma coisa para a gente. Daí eu falei, tem uns 40 aqui, que vocês querem começar por onde? E a gente tinha um game show que a gente queria fazer, que a gente chamou de Sai Truco, que já estava muito escrito, já todo roteirizado. E na hora que a gente mandou, eles aprovaram e falaram, não, a gente banca tudo. Pode deixar que a gente banca essa série. Eles bancaram a passagem de todos os convidados, foram 40 convidados. Passagem, hospedagem de 40 convidados, todos os câmeras, o cenário. A gente virou de ponta cabeça o YouTube Space e tal. Foram 2 dias de gravação para 20 programas. E saiu uma série de 20 programas de um dia para o outro, porque a gente tinha tudo na manga. Então, acho que esse trunfo é muito legal. E, sei lá, se eu posso dar algum conselho, anotem suas ideias e guardem, porque a gente tem essas ferramentas, Google Keep, Trello, Google Docs, etc. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, acho que isso faz com que a gente fique sempre à frente. E a gente também é meio louco de trabalhar pra cacete, aceitar algumas propostas que a gente sabe que vai ser duro de levar em frente, mas a Sextante, que é a nossa editora, sempre impressiona. Pô, qual é o próximo livro? Qual é o próximo livro? Qual é o próximo livro? A gente quase não tem fôlego, mas vai. E publica porque a gente sabe que é importante que as pessoas leiam coisas de qualidade, legais. E tem os livros de youtuber têm uma fama desgranhenta de ruim. E a gente tem a obrigação de mudar isso, né? Os livros do Manual do Mundo eu falo com toda a segurança que são ótimos. São muito bons. Então, acho que a gente acaba aceitando uma série de propostas malucas. A TV Cultura agora convidou a gente para fazer alguma coisa lá. E eu estou com uma pulga atrás da orelha, porque eu não queria me meter com TV de jeito nenhum, mas a TV Cultura é a TV Cultura. Tipo, outro conceito de TV. Então, a gente acaba também gastando mais energia do que tem para fazer com que realizar uma série de sonhos. Acho que é assim que a gente se mantém novo. Mas eu me sinto velho às vezes também, porque eu percebo que eu vou perdendo um pouco da língua. Eu me sinto... O Manual do Mundo até ficou um pouco mais adulto por causa disso. A gente sente que a gente está ficando velho, não consegue falar mais. Tem uma série de gírias que você não entende, você olha lá, SMR. O que é essa coisa aí, meu? Tipo, aí... Sabe o que é SMR? Então... É uns vídeos que a pessoa grava bem perto da câmera, fazendo os barulhinhos assim. Aí ela pega, bate a unha. Está na sessão de patologias. Doenças. Tá por aí, tá bem perto. Mas demorou para eu descobrir o que era isso. Velho, engatando nisso, com relação à produção, eu queria que você desse para o pessoal dicas. As dicas que podem parecer as mais simples, mas eu acho que são as mais válidas. As dicas para gravar um bom vídeo no YouTube e as dicas para editar um vídeo no YouTube. Tá, vamos lá. A primeira coisa é que não tem mais esse negócio de câmera boa, câmera ruim. Quase todos os celulares têm câmera boa. Então, dá para gravar com celular numa boa. Tem uma série de vídeos do Manual do Mundo que são gravados com celular. A gente grava numa boa. Deixa eu pegar algum aqui. Vou pegar um vídeo do Manual do Mundo. Eu vou rodar sem som enquanto eu vou falar, tá? Que é como amassar uma garrafa usando avião.
Vocês vão ver. Como amassar uma garrafa, acho que vai aparecer esse aí. Como esmagar, não é como amassar, mas tá valendo. Deixa eu só cortar o áudio dele, senão vai ficar um... Mercado Livre! Aí, ó, esse anúncio, vamos clicar nele, né, pra cheirar alguma coisa. Ó, foi 100% gravado num Galaxy S7 e o chance dele é a edição, porque é um vídeo com muito corte. Então a imagem ela é inferior a gravada numa super câmera, mas ó, eu boto o celular dentro do raio-x, ele passa pelo raio-x, então tem uns ângulos muito loucos, fala com o celular na mão andando, e essa chacoalhadinha as pessoas já levam de boa. Os celulares mais novos têm correção dessa tremida e tal, então câmera não é mais uma preocupação. Antigamente era. A gente gravou muito tempo com uma 5D, que é uma das câmeras mais caras da Canon e tal, e hoje em dia o celular que eu tenho no bolso tem uma imagem melhor que essa câmera. Então tem que ter uma preocupação muito maior com luz, e aí você tem que gravar. Uma dica que eu dou, que funciona pra caramba quando eu vou gravar com celular, ou vou gravar com uma câmera menor. Tem uma série no Manual do Mundo chamada Aprendi Hoje, que a gente está gravando tudo com uma câmera bem pequenininha, assim. Mas o que eu faço? Eu chego num lugar em que a luz está vindo no meu rosto e atrás, com fundo bem longe. Então, gravo numa praça, por exemplo, que a coisa mais perto que está atrás de mim, ela está a 30 metros. Isso dá uma profundidade de campo linda. Você olha assim e fala, nossa, que câmera animal que o Iberê está gravando. Que câmera animal nada. É porque ela me foca e o fundo de tão longe que está, ele desfoca pra caramba e fica um contraste entre o foco e o desfoque bem bacana. E o sol também, às vezes, dá uma luz de contra, né? Uma luz de recorte no cabelo. Tem que ter alguma luz atrás de você, para não ficar meio morto quando não tem. E isso faz com que fique muito legal. Se você estiver gravando em casa, eu coloco a câmera na janela e voltada para dentro e fico perto da janela. E aí também entra a luz do sol, ela tira a olheira, tudo fica uma coisa bem legal. O fundo escurece um pouco, você se destaca do fundo. Então dá para gravar com luz natural o celular. Você já eliminou 2 custos, que é a iluminação e a câmera. Som não tem muito como fugir. Se você gravar em lugar que tem eco, danou-se. Numa sala de aula, por exemplo, não tem como o som ser o do celular, porque vai ficar um eco desgranhento. O que a gente faz é usar microfone de lapela, e aí tem microfone de lapela para celular. Tem um microfone que chama Rode Smart Lav. Ele deve custar uns R$300 esse microfone, que é bem barato para microfone. Porque, por exemplo, a gente tem um kit da Sennheiser lá sem fio, pagamos $800 no kit. É uma bica. Mas esse para celular ele é baratinho e a qualidade do som é superior a esse de $800. Porque o microfone é muito bom e você usa o celular como gravador. Então você pode usar um celular para gravar o vídeo e outro para gravar o áudio. É super fácil de sincronizar. E aí você tem uma qualidade de áudio absurda com um microfoninho que é relativamente barato. É a única coisa que não dá para fugir muito em relação a preço. E com isso, aí tem que dar ênfase no roteiro. Tem que ter uma história legal para contar. E uma coisa que dá muita diferença é você ter planos diferentes dentro do mesmo vídeo. Porque se você ficar sentado na frente do vídeo, eu nem gravo sentado para começar. Acho terrível gravar sentado porque você já amolece na cadeira, já fica meio assim, né? Eu falando aqui eu já sinto já que eu fico meio preguiçoso. Então, gravar em pé te faz ficar mais para cima e tal. Essa é outra dica que acho que funciona muito. E mudar o plano. Então, perto, longe, corta do quarto para outro lugar, corta para praça, corta. Esses cortes vão dando vida no vídeo. Porque a coisa mais comum de acontecer é a pessoa começa a assistir o vídeo e sai 1 minuto depois, porque está chato. Mesmo que o seu discurso não esteja tão legal, mas é dinâmico, tem vários cortes, isso vai ter muito ganho no vídeo. Então essa é outra coisa que nesse vídeo aqui você vai ver muito, que toda hora está trocando de take, e isso faz diferença na edição. A edição a gente faz no Adobe Premiere, que eu acho o melhor editor de todos. O Adobe Premiere tem uma licença para estudante que custa $20 por mês. Não é barato. Hoje em dia está 80 conto, né? Dá mais até, né? Porque está 4,20, sei lá. Uns R$90. Então é caro para você pagar R$90 por mês para rodar um Premiere. Mas no vlog do Manual, que é um canal que a gente coloca uns videozinhos à parte, mais para testar formato e tal, eu edito no próprio celular. Então eu uso um app que chama KineMaster. Ele custa acho que R$100 por ano. E aí ele faz tudo. Então, corte, tranquilaço, coloca um GC ali, coloca letra, né, numa boa, música de fundo, coloca... você consegue ter um tratamento mínimo de som, alguns efeitos de transição, e aí fica barata também a edição. Mas o que a gente tem que pensar na hora de vídeo, você fala, pô, R$10,
R$100 por ano, mas tem que investir em alguma coisa. Também fazer tudo do zero. A gente tem que assumir que pessoas tiveram trabalho para criar um software que editasse, etc. E R$10 não é R$10 por mês não é uma coisa tão absurda assim se você quiser fazer isso. E se for uma ferramenta de trabalho ou uma ferramenta de estudo, não é nada do outro mundo. Acho que dá para encarar. E sai com qualidade idêntica ao do Premiere, até mais rápido de renderizar, etc., do que o Premiere. Eu gosto pra caramba de editar no celular. E dá para botar mouse, inclusive, para poder... Eu já fiz isso bastante. Bota o mouse no celular e com cabo OGT e OTG ou OGT? Sabe o cabo OTG? Eu confundo o OTG com o OGT. Eu comprei ele falou para eu perguntar, lembra do KineMaster, né, que você tinha sugerido? Eu comprei, ele realmente é um programa muito legal. É legal, né? Ele é mais legal do que o iMovie, na verdade, para fazer. Ele é super prático. Eu acho que, para quem nunca editou, você começa a editar no mesmo dia ali. E edição não é saber mexer na ferramenta. Edição é entender timing, né? Que hora que você dá o corte, como que você mescla o que você gravou. Então, o que a gente faz muito no Manual do Mundo é cobertura. Eu estou falando uma coisa, enquanto eu estou falando, entra outra imagem, né? Entra uma imagem de alguma outra coisa. E isso dá muita vida para o vídeo. E nesse vídeo aqui tem bastante de... não aparece uma boca falando. Eu falei que nesse vídeo tem bastante... Mostra aí. Eu estou indo para Itaipu, né? Mostra Itaipu lá embaixo. Tal. Esses monte de imagens que você pega mais. Chama de B-roll, né? Elas ajudam muito a contar a história e não deixar o vídeo chato. Acho que a gente escuta bastante também as pessoas perguntando como é que você dá visibilidade para o teu vídeo, ou seja, como é que você traz o teu público, ganha audiência, que trabalho que você faz, no início era como, hoje o que mudou? Esse é um trabalho que eu já não sei mais dizer como é hoje, porque o Manual do Mundo ele teve 1 milhão de inscritos, a gente bateu 1 milhão de inscritos em 2013. Então, como já faz 6 anos isso, e 1 milhão já é uma coisa que você tem uma bola de neve que está crescendo ali, porque quando eu publico um vídeo, teoricamente 12 milhões de pessoas seriam avisadas. Isso não acontece porque o YouTube não entrega para todo mundo. Então, mas são centenas de milhares ou até milhões de pessoas que são avisadas que um vídeo novo do Manual do Mundo subiu. E aí não tem muito segredo. O vídeo de hoje, por exemplo, tem mais de 200 mil views com poucas horas de publicação. Mas para quem está começando, tem que espalhar na sua rede pessoal, não tem que fazer um endomarketing, né? Você vai passar para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você acha que vão se interessar por aquele vídeo. E aí, no meio do vídeo, tem que fazer algumas chamadas do tipo... pedir alguns tipos de comentário para gerar comentário e o vídeo gerar engajamento, pedir joinha, pedir comentário e tal, porque isso vai fazer com que o vídeo chegue para outras pessoas. Então, e uma coisa que funciona muito bem é um título buscável no Google. Então, isso faz muita diferença. SEO, SEO é otimização para mecanismo de busca. Então, você coloca um texto embaixo do vídeo decente, um título legal, e isso vai fazer com que seu vídeo seja achado no momento em que alguma pessoa procura aquele vídeo no Google. Se for um canal que já existe, que já tem alguns inscritos e tal, funciona muito você fazer collab, que é fazer vídeo com outros canais, claro. E aí o canal maior te joga para cima assim absurdamente. Tem um canal que chama Aviões e Músicas, que é um cara que explica conceitos da aviação do jeito simples. O Lito. E aí ele queria muito gravar um vídeo com a gente, na época ele tinha 20 mil inscritos. Eu falei, beleza, mas arruma alguma coisa muito legal para gravar, porque a aviação tem 10 mil coisas legais, não vamos gravar um vídeo falando na frente da câmera. Aí ele falou, não, eu consigo uma cabine de um avião da TAM para você mostrar por dentro como funciona um A320. Você pode apertar o botão que você quiser, a gente liga o avião para você, quando você mexer no manche, mexe a superfície de controle. Então eu falei, não, fechou, vamos fazer. Ele tinha 20 mil inscritos, uma semana depois ele tinha 50. Porque ele apareceu no vídeo do Manual do Mundo e o assunto do qual ele falava interessava para os nossos inscritos, né? Era um assunto legal que combinava com o Manual do Mundo. E isso funciona super bem. E sempre que eu falo isso em palestra, no final vem 10 pessoas, não, vamos fazer um collab comigo, não sei o quê. Mas aí o que eu falo assim, tem que ser igual o Lito. Tipo, Claro. ele me trouxe, a troca que eu fiz com ele era muito boa para mim também, porque não é justo, né? A gente é um canal que tem dificuldade, tem agenda apertada, tem uma série de canais grandes que querem gravar com a gente e tal, e para gravar com um canal melhor, muito pequeno, tem que estabelecer uma troca bacana. O que você vai trazer de legal para o meu canal que
que o meu público vai gostar, sabe? Porque só gravar um canal com você para te ajudar e aí o público te acha ruim, o seu canal não combina com o do Manual do Mundo, não funciona. Mas essa é a tática mais explosiva de todas, é o que funciona bem demais, ser citado por um canal grande. Claro. Perguntas? Já. Você não quer falar? Está gravando, né? Você não quer falar no microfone, não? Deixa eu ver. Alô. Passa e depois vai rodando. Porque aí grava pra gente, fica legal. Fica registradinho. Você falou que tem que ter um bom título, né? Qual o seu processo de criação de título? É você que cria ou tem alguém específico para criar? Sou eu que crio os títulos. Sou eu que... No geral, a gente começa o vídeo sem ter um título. Tem um título provisório. Por exemplo, esse vídeo aqui devia ser qualquer coisa... Deixa eu só pular esse teste aqui. Esse vídeo devia ser qualquer coisa do tipo pressão atmosférica no avião, a princípio. E aí eu tenho que pensar num título que seja chamativo, que não seja mentiroso, porque é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas é verdade. A garrafa é esmagada por um avião, a pressão do avião é que esmaga a garrafa. E depois de um tempo a gente chega a trocar o título, porque é um título para ser lançado o vídeo, para chamar a atenção dos inscritos e todo mundo que viu o vídeo pela primeira vez, e outro título para ser buscado no Google depois. Por exemplo, esse é um vídeo que ninguém vai procurar como esmagar uma garrafa no avião. Né? Então, se você trocasse o título, por exemplo, como funciona a pressurização de um avião, ou pressão atmosférica dentro de um avião, vai ser mais buscado do que... por que andar de avião dá dor de ouvido? Porque a gente fala disso no vídeo, né? Como essa troca de pressão dentro do avião causa dor de ouvido. E aí daria muito mais clique no longo prazo. São essas técnicas. Mas eu sou jornalista, então meu trabalho foi durante muitos anos dar título. Eu fui editor de home no G1 uma época. Então eu ficava o dia inteiro dando título. A minha função era fazer um título encaixado dentro do formato lá e esse título ser chamativo. E aí, com o tempo, você vai pegando o jeito. E com o tempo a gente vai medindo também. No YouTube é muito legal isso. Você vai medindo os resultados de um jeito muito detalhado, né? Não é por amostragem. Você tem... você tem informação estatística de cada view. Quem foi a pessoa que clicou, onde ela estava, quanto tempo ela assistiu, etc. Desde 2018, começo de 2018, houve uma mudança nas diretrizes do YouTube que afetaram muito forte muitos canais. Eu acho que talvez muitos conheçam aqui o do Felipe Castanhari, que afetou muito forte, que é um canal muito bom. E eu queria saber como essas mudanças afetaram o seu canal, se afetaram, claro, e como você enxerga essa colaboração atual entre o YouTube e seus produtores de conteúdo. Então, o YouTube, desde sempre, tinha diretrizes da comunidade que são muito fortes. Então, o que você não pode fazer no YouTube? Aliás, fica a dica aí. Primeira coisa, você não pode usar nada que seja feito por outra pessoa que você não tenha uma licença. Então, quero botar uma música do Nirvana no meu vídeo. Desculpa, você vai rodar na hora. Quero pegar um trecho de um documentário para exemplificar alguma coisa que eu falei. Não pode. Então, isso dá muito problema. O Castanhari teve muito problema desde sempre com isso, porque os vídeos de nostalgia eles usam muito material de terceiro para poder ilustrar o que ele está falando. E aí, por mais legal que seja, eu sou fã desses vídeos de nostalgia que ele faz, mas vai dar problema. Uma vez ele quase perdeu o canal, porque ele colocou um trecho dos Simpsons que foi pego pelo algoritmo. Aliás, foi até uma coisa que fez ele ficar muito mais famoso, porque rolou uma comoção toda na internet, porque ele ia realmente rodar, perder todo o canal, e ele já tinha, 3 milhões de inscritos. E então, já gera muito problema isso. A segunda coisa é que agora o YouTube ficou muito mais restritivo com palavrão, com cenas de violência e com assuntos delicados. E aí que é mais polêmico, porque se você falar sobre terrorismo, falar sobre nazismo, etc., isso o YouTube tira o anúncio daqueles vídeos. Raramente o YouTube tira um vídeo do ar por causa disso. Eles tirar vídeo do ar quase não acontece. O vídeo só sai do ar se tiver sangue, tiver pornografia, ou se o dono dos direitos autorais daquele vídeo falar, derruba esse vídeo. Eu derrubo muito vídeo que copia o Manual do Mundo, e o cara pega o vídeo, baixa e sobe de novo como se fosse dele. Eu falo, sinto muito, isso aí vai rodar. Porque uma coisa é ele usar um pedaço do Manual do Mundo para falar alguma coisa, outra coisa é ele subir o vídeo só para querer ganhar AdSense às custas dos outros. Né? Então, eu derrubo na hora.
E as pessoas se revoltaram muito contra isso, porque quem tinha uma produção ali de anos e anos e anos falando palavrão, chegou um momento que o YouTube fala, sinto muito, a partir de agora não vai monetizar mais. Eu sempre encarei o YouTube como um negócio, eu sempre levei a sério. Então, era jornalista, no jornalismo a gente não pode falar palavrão, a gente não pode usar material de terceiro à torta direito, a gente tem que pensar em qual é o impacto que o nosso conteúdo tem. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. Então, quando o YouTube lançou essas regras novas, acho que de 1.500 vídeos, teriam 3 vídeos desmonetizados. E desmonetizados, né? Um vídeo que a gente abriu um coração de boi para mostrar como funciona o coração, foi considerado um vídeo meio nojento, que sensível. Teve um vídeo que era uma pegadinha no chuveiro, que a gente jogava corante dentro do chuveiro, na hora que a pessoa abre, dá uma chuva de sangue, assim. E a gente fez um vídeo bem dramático, que caiu um monte de sangue em cima de mim, assim, e tal. E aí entrou também como um vídeo sensível um terceiro que eu não me lembro. Era uma besteira, são coisas bobas, mas o que eu acho é que quem produz vídeo para YouTube, no geral, os youtubers encaram como uma brincadeira. Eles não acham que aquilo é uma profissão séria. E que o YouTube, sinto muito, é seu cliente. É um negócio que você tem com o YouTube. Não é que ele é um paizão que está lá, que vai ficar te dando dinheiro. Não, é um negócio. Tem anunciante ali que não gosta daquilo que está sendo publicado e fala, eu não quero que o meu anúncio entre em um vídeo que tem palavrão. E o que o YouTube tem que fazer? Ele vai criar ali uma blacklist de palavrão, de vídeos que tem palavrão, e não entra anúncio nesses vídeos. Então, eu acho natural que isso aconteça. Acho que vai ser muito mais restrito daqui para frente. E quem quiser entrar nesse mercado tem que se adequar ao mercado. Sempre foi assim. Acho que existia um período de uma falsa sensação de liberdade aí que acabou. Eu queria fazer uma, se eu puder. Eu acho que tem uma questão interessante quando você fala dos 12 milhões de seguidores, que, para mim, me passa a sensação um pouco do propósito do canal. Ou seja, você leva uma informação interessante, útil, e, óbvio, de uma maneira lúdica, divertida, bem-humorada e assim por diante. Você entende isso como um dos motivos, digamos assim, dessa alta aderência, do número de adesões que você tem no canal? Porque eu acho que isso também é uma coisa legal para se pensar, né? Ou seja, o que eu estou levando para o outro? É bacana, independente do tema, mas... O que a gente tem como norte principal é que a gente quer quebrar uma barreira do medo que as pessoas têm de entender as coisas. Então, todo vídeo que você assistir do Manual do Mundo, ele dá uma epifania e você fala, caramba, é assim que funciona esse negócio, é muito mais simples do que eu imaginava, putz, é isso, sabe? Então, a gente tenta fazer em todo vídeo ter um momento que você fala, eita, é verdade, era assim, eu nunca tinha sacado isso. E isso vai fazendo com que a pessoa quebre o medo de aprender. Então, ela fala, peraí, agora eu entendi como funciona a pressão atmosférica dentro do avião, já sei que é a pressão atmosférica, aí no pneu, como funciona? E aí vai abrindo esse caminho. E acho que abrir esse caminho é a coisa mais importante para a gente. Então, tem gente que acha que o Manual do Mundo quer substituir escola. Não tem nada disso. A ideia é só essa, que você aprenda o vídeo, assista o vídeo e saia com alguma informação nova, com algum conhecimento novo que te abre uma portinha ali para aprender coisas novas. Esse é o nosso propósito principal. Então, mesmo quando a gente ensinava, né, não tem mais pegadinha no Manual do Mundo, faz uns 4 anos, mas ensinava a fazer uma pegadinha, a ideia era que você sacasse o mecanismo de alguma coisa, porque a pegadinha tem uma função social, né, de você brincar e tal, e que você sacasse, que você aprendeu uma coisa nova, que a partir de então você tem mais uma ferramenta dentro do seu arsenal. E a ideia sempre foi essa. E aí a gente toma muito cuidado, porque no YouTube é fácil você cair num tudo pela audiência, né? Tem um monte de canal que faz tudo pela audiência. Agora o YouTube está barrando, mas tinha uma época que a galera começou a enfiar a cara no formigueiro para ver o que acontece. E tem vários vídeos, você procurar, enfiei a cara no formigueiro e olha no que deu. E dá uma coisa terrível, assim, a cara fica toda arrebentada, é sério. E aí o cara chafurdava no formigueiro, tipo, 500 formigas mordiam a cara, inchava, ficava de pipoca. E muita gente mandou, não, Iberê, por que você não faz o desafio do formigueiro? Eu falei, gente, que parte vocês não estão entendendo aí? Que não é assim que a banda toca. Aí você faz um vídeo sobre darwinismo, né, seleção natural. Mas a gente, às vezes, tenta fazer limonada aí com o limão que joga na nossa mão. Por exemplo, quando surgiu aquela coisa do hand spinner. Hand spinner é uma coisa meio boba, né? Não fazia muito sentido. Um dos vídeos tem 2 vídeos que eu acho brilhantes dessa época do Manual do Mundo, que é... A gente fez um hand spinner que ele tinha figuras de desenho animado. Então, quando você girava, a câmera pegava aquela figura cada hora numa posição diferente
e ficava um desenho animado girando na sua mão, porque ele coincidia com os frames da câmera. E aí a gente descobriu que existia uma máquina que chama fenacistoscópio, de 1824. Foi uma das primeiras máquinas de desenho animado que o ser humano inventou, que era um disco cheio de figuras que elas iam se mexendo. E a gente descobriu que essas figuras, o direito autoral delas tinha vencido, já fazia assim, tipo 150 anos. A do cavalinho. E aí a gente baixou essas figuras, colocou na frente de uma furadeira e recriou, fez essas figuras funcionarem de novo. E aí eu falei, eu falei no vídeo, você está assistindo um desenho animado de 1824, cara. E esse é um vídeo sobre hand spinner, sabe? Então, dá para fazer conteúdo de qualidade. Tem outro, aí eu resolvi fazer um hand spinner elétrico. E aí eu fui montando o hand spinner elétrico. Bota um ímã. Não, o ímã não funciona assim. Vamos tentar fazer um com eletroímã. Mas o eletroímã tem que ligar na hora certa, tem que desligar na hora certa. Fui construindo. E eu não falei nada. E só falei no final do vídeo. A gente acabou de construir um motor elétrico. É isso. Um motor elétrico é exatamente isso que foi construído aqui. Só que eu falei depois de 10 minutos de vídeo, aí a pessoa termina assistindo e fala, caramba, é isso então. É isso que é um motor elétrico. Agora entendi como funciona um motor elétrico, com base no hand spinner. Então são vídeos assim com 3, 4 milhões de views, porque o hand spinner é que chamou, mas a gente aproveitou a oportunidade para mostrar alguma coisa muito bacana. Traz o microfone, passa o eu microfone tenho uma para ela. pergunta para fazer. Tá. Eu sou youtuber, né? Eu me formei em biologia no final do ano passado e o meu TCC foi sobre ensino de botânica. E eu vi no meu TCC que muita gente não entende botânica, que acha uma matéria chata. E eu vi todos os motivos disso, né? E eu comecei a pensar que eu pensei primeiro em ser professor, mas enquanto eu não era chamado, eu falei, por que eu não faço um canal sobre botânica? E eu comecei um canal sobre botânica. Só que eu trazia coisas diferentes. Então, o meu canal não era sobre plantas, mas era sobre alguma coisa relacionada a plantas. Só que a questão é que as pessoas acham chato plantas. Então, se eu falar, planta de um jeito legal de aprender, mas é planta, a pessoa não vai estar interessada em querer saber. Até tinha chegado a fazer um vídeo de Pokémon, de planta, e mostrar a importância de Pokémon para a botânica. Tem um Pokémon de planta? Esse eu não cacei. Tem um monte. E o engraçado é que Nossa, é verdade, velho. O interessante é que eles pegam... Perdi. Eles pegam a planta e transformam numa coisa que a criança vai conseguir identificar depois. Então, tem muita planta que a gente conhece só por causa de Pokémon. Que nem aquela planta jarro, né, que é uma planta carnívora, que é o Victor Bell. Quem não reconhece aquilo como uma planta, né, quem não conhece isso. Então, Pokémon, para mim, teve essa importância. Aí eu comecei a perceber que as pessoas queriam saber mais de Pokémon do que exatamente sobre plantas, né? E aí eu mudei meu canal totalmente voltado para esse público. A ideia era ser mais uma coisa geek, só que começou a ser uma coisa mais voltada assim, que esse ano vai sair um jogo de Pokémon, eu falei, vou aproveitar essa onda. Então, meu canal já tem mais essa cara. Só que cada vídeo meu que eu faço de Pokémon não é sobre Pokémon, que nem... Na semana passada, eu fiz um vídeo que tinha muito Pokémon baseado em gato. E não são os Pokémons gatos que a gente conhece, que é tipo o Meow, é o Eevee, né? As evoluções do Eevee. Então eu comecei a falar muito sobre gatos. E coisas assim que a gente vai pesquisar na internet não tem. Mas eu tenho uma sensibilidade porque eu fiz uma faculdade de biologia, conhecimentos que eu tenho, né? Então tento sempre usar isso no meu canal. Sem me alongar muito. Agora eu quero saber sua dúvida, estou curioso. Então, a minha dúvida é que é meio que... É complicado, né? Porque assim... Eu tenho, então, essa construção, eu tento sempre trazer uma coisa diferente para o meu canal. Eu sou muito exigente com o que eu faço. Mas só resume bastante, porque realmente o tempo então, tá curto. Assim. Eu sempre tento ser exigente, só que eu vejo muito canal que não tem qualidade, uma qualidade boa, tipo assim, copia coisas de outros lugares, tipo, o Pokémon é um gato. Então, Pokémon é um gato, mas isso qualquer um podia achar. Eu fui atrás do porquê que achavam que ele era um gato, etc. O que você recomenda assim que eu faço? Porque eu sempre tento manter uma qualidade boa, sempre tento trazer uma informação interessante. Eu tento também não ter tanta pressa para ficar com tanta fome de visualização, de coisa assim, e deixar como se fosse realmente um repositório de vídeos, para que no futuro é capaz que eu comece a fazer sucesso e as pessoas vão ver os meus vídeos antigos. Você acha assim que eu devia realmente esperar ou de repente assim me esforçar mais e divulgar mais? É a dúvida que vale milhões, né? Bom, vamos começar do começo. Primeira coisa é que a gente tem que saber a diferença entre um canal de alto desempenho e um canal que não mira esse alto desempenho. No Manual do Mundo, a gente sempre mirou alto desempenho, então a gente
faz um canal que tem que ter, para ele funcionar, ele precisa ter milhões de inscritos, porque a produção é cara. Então é um canal que fala com absolutamente qualquer público, qualquer pessoa assiste, ela gosta do que ela gostar, ela vai encontrar conteúdo que seja interessante no Manual do Mundo. Então é um nicho absurdamente aberto que dá muito trabalho para fazer, e é difícil conseguir isso. Se você fechar um pouco mais o foco, você não vai mais conseguir tantos inscritos, é impossível. Se você fizer um canal de botânica, por exemplo, nunca vai chegar a esse tamanho, porque não tem 12 milhões de pessoas que amam botânica. Mas dá para você ter uma comunidade grande, das suas centenas de milhares de inscritos, que vai te apoiar pra caramba, que vai, por exemplo, pode te pagar um Patreon, um Apoia-se, que são aquelas plataformas em que as pessoas pagam para você fazer o canal. E aí você vai ter dezenas ou centenas de exemplos de gente que vive desse jeito. Eu acompanho bastante um canal que chama Meteoro, eu não sei se vocês já viram Meteoro Brasil. E eles vivem assim, eles têm um Patreon lá de mais de 10 mil reais por mês. E é basicamente a única renda deles. Então, se você, por exemplo, fizesse um canal brilhante sobre biologia, sobre botânica, você ia ser convidado para dar aula de botânica cobrando um preço totalmente diferente, seja aula particular ou aula em colégio. Você ia ser um professor com várias estrelinhas, porque todo mundo te quer por causa disso. O Fernando, que é nosso professor de física, os colégios vivem convidando. O nome dele só aparece nos créditos, ele nunca aparece no vídeo. E recebe um monte de convite de colégio para dar aula. Você podia lançar livro, dar palestra e um monte de coisas acessórias fazem de ganhar dinheiro. Então, o número de inscritos, o número de views que dá não é uma coisa assim tão importante. Não precisa se basear nos grandes canais. Aí, tem outro ponto de vista, que é você olhar os canais que estão fazendo porcaria e falar, putz, grilo, né? Mas é uma coisa muito parecida com quando você não arruma namorada. Sabe, você olha, puta, não é possível que aquele pandango lá, feio, o cara drogado, tá saindo com aquela menina linda e eu, que sou... Não dá para pensar assim. Tipo, não dá para ficar olhando o que o outro está fazendo, vendo as coisas erradas e lamentando. A gente tem que se focar na gente mesmo e tentar fazer uma coisa que o público gosta. Porque no Manual do Mundo, quando o vídeo dá errado, quando dá errado de audiência, a gente sempre assume a culpa. Tá alguma coisa errada com a gente, não é com o público. E isso vai fazendo com que a gente melhore cada vez mais. Porque tem muita gente que eu conheço que fica chorando que o público não gosta do conteúdo tão bom que eu faço. Não gosta mesmo. Você gosta, mas o público não. Então, tem que se adequar ao público, entender o que o público está gostando e ter um planejamento de longo prazo. Porque senão você vai sempre... Lança Pokémon agora, daqui a um ano ele já vai ter afundado. Mas o que você vai fazer daqui a um ano, né? Então, tem que estabelecer uma linha bem séria do que o canal vai fazer e se manter naquela linha e mudar aos poucos. Porque se você mudar de repente, você perde todo o público que você tinha, ganha um novo, o canal vira uma bagunça e não vai para frente. Pergunta. Isso. Eu meio que tenho duas perguntas. A primeira é, no começo, você tinha uma dicção mais pausada, que o pessoal até zoava. Eu queria saber que outros comportamentos que você foi adaptando, que você vê que fica melhor no vídeo, que tornem mais fluido. E a segunda é, como você consegue sempre ser inovador e não estar no comunzão? Porque tudo bem que o Manual do Mundo é meio que... É grande, então é mais comum as outras pessoas acabarem algo parecido com você, mas você sempre tem algo único. Então, é isso. Tá, essa coisa de falar devagar, eu falava devagar na câmera, eu nunca falei devagar na vida real. Então, eu falava devagar porque eu ficava pensando muito no que eu estava falando e era inseguro, então eu ficava meio gaguejando. Então, o jeito de não gaguejar era falar devagar. Mas depois que o Castanheira fez um vídeo me zoando, e aí eu saquei que era um problema mesmo, porque eu não percebia isso. E isso tem 5 anos de Manual do Mundo eu falando devagar. E aí ele fez um vídeo parodiando e a Mari mostrou, eu falei, caramba, eu falo desse jeito mesmo. Ele a imitação que ele fez era real. Porque quando eu assisti, eu falei, nem fudendo, eu não falo desse jeito. Não. A Mari falou, fala. Foi que nem o Haddad vendo a imitação da Diné e falando, porra, é assim? Então. E aí a gente contratou uma fono. E eu fiquei 1 ano fazendo fono. Era a fono do Léo, inclusive, que o Léo que indicou. Ela trabalha para o UOL, para a Globo, faz vários trabalhos com gente que apresenta vídeo. E tem uma série de coisas que ela indicou que melhoraram muito o vídeo. De falar rápido, dar corte, de dar ênfase na sílaba certa.
por incrível que pareça, isso eu falava, mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Ninguém fala manual, as pessoas falam manual. E você vai ver muito jornalista cometendo esse erro. Então, uma fono fez bem para a gente. Outra coisa que mudou bastante é que agora eu criei muito mais intimidade com a câmera, então vocês vão perceber uma aproximação da câmera quando é uma coisa mais íntima, um afastamento quando é uma coisa mais natural. Eu viro para uma câmera 2 e é tudo a mesma câmera, né? Então eu corto na hora. Então quando eu vou cochichar no ouvido de quem está assistindo, a câmera chega de pertinho, eu falo mais pausadamente. Isso tudo vai dando vida ao vídeo. E essas foram as coisas que eu acho que fui aprendendo ao longo do tempo. Outra coisa é ter um roteiro na cabeça, muito bem. Como sou eu mesmo que bola os vídeos, então eu tenho um roteiro muito fluido na cabeça e isso facilita muito na hora de contar a história. Sobre ser original, nem tudo que a gente faz é totalmente original. A gente tenta colocar alguma coisa de original dentro de uma coisa que é igual que todo mundo já fez. Então, o vídeo mais visto do Manual do Mundo, um dos mais vistos, é uma visita na Casa da Moeda. Tipo, Otávio Mesquita já foi lá umas 15 vezes. E aí o que a gente tenta fazer é... O que a gente vai ter de diferente, né, dentro dessa visita? A gente fez uma visita a Itaipu, por exemplo. Itaipu você paga lá e faz a visita, quando você vai lá para Itaipu. O que a gente vai mostrar de diferente? Eu enchi muito a paciência do nosso produtor que a gente tinha que entrar na turbina. Entrar por onde a água passa. Isso ninguém entra, porque se entrou, morreu. Então, mas como que a gente vai entrar? Então, ele convenceu o pessoal de Itaipu de que a gente só faria uma visita quando parasse uma turbina, são 20. Quando parasse uma turbina e eles secam a turbina para dar manutenção, a gente entraria na turbina nesse momento em que a turbina está seca. E aí é muito difícil de conseguir uma visita dessa. E é uma vantagem de você já ter feito 1.500 vídeos. Porque daí Itaipu fala, não, peraí, quem é você? Ah, não, eu sou o cara que já visitou a usina nuclear, a Coca-Cola, o submarino, blá, blá, blá. E aí fala, não, beleza, né, você vai fazer alguma... Eu já tenho ideia do que vai sair no que você está querendo fazer. E esse é um trabalho muito difícil que a gente vem fazendo no Bora Ver, de fazer vídeos que sirvam como portfólio para uma hora você poder botar na mesa e falar, o seguinte, eu quero fazer um vídeo e eu já fiz tudo isso aqui. E aí as pessoas abrem a porta. Agora está bem mais fácil. A gente tentou fazer Casa da Moeda em 2013, eles nem responderam o e-mail. E agora não, agora as coisas funcionam. Vale a pena, enquanto uma pergunta e outra, quem está conversando aqui, o Cris, que a produção do Manual do Mundo é uma coisa muito forte. Sabe, o bastidor, o background, etc. É uma produção muito forte. Sim. Só que o Manual do Mundo, ele, até para não assustar o pessoal, só que a produção do Manual do Mundo começou numa cozinha, né? Então... Começou numa cozinha. Ou seja, é claro, no atual estágio que vocês estão com 12 milhões e meio de almas, né? Essa produção toda assim faz sentido. Agora, uma produção de alguém que está começando não precisa de tudo isso, né? Não, mas a gente tem uma série de exemplos de vídeos que não tem essa produção, cara, porque não dá para ter 100% dos vídeos com essa produção. Depois do sucesso da nossa Mariana, bateria. pelo amor de Deus, sucesso. Olha lá, ela... Não, mas aí tá certo, sucesso, porque ela fala depois do sucesso. Aí tá errado. Porque não é no su a ênfase, é no sé. E ela falou certinho. Mas, vou dar algum exemplo de vídeo de produção baixa aqui. Os vídeos do Clube Ciência são super simples, gravados na sala. A gente recriou uma sala de casa no Manual do Mundo para isso parecer em casa, mas de fato é gravado em casa. Esse vídeo aqui que eu gravei, um review de patinete elétrico, ele é gravado na rua. Gravar na rua é a melhor coisa que tem, porque ao mesmo tempo que tem gente que você tem que afastar para gravar, etc., é um ambiente que pode ser bonito, você não vai pagar nada para usar, é rico, quem está assistindo quer ver o ambiente que você está, é diferente, São Paulo tem 10 mil opções, então gravar na rua tem essa vantagem. Lógico, se chove um dia como hoje, por exemplo, é uma desgraça, mas não precisa gravar tudo dentro do quarto. O que mais? Esses aprendi hoje. Eu gravo sempre numa praça ou em qualquer lugar. Quer ver? Isso aqui acho que eu gravei numa pracinha que fica do lado do Manual do Mundo e gravei sozinho, com o tripé segurando o tripé na mão. Então, é um vídeo absolutamente baixo custo e ele fica decente. Isso aqui é tudo edição. E são imagens do Google Maps que podem ser usadas. E eu estou gravando segurando um pau de selfie. Com essa câmera simples, com o cenário a 30 metros de distância, como eu falei. Então, aí a hora que vai falar mais íntimo, dá uma aproximada na câmera, fica legal. Eu não sei se ele está rodando em Full HD aqui, também que dá. Está rodando em 360p, que é uma porcaria. Vamos melhorar um pouco isso, senão eu passo vergonha, né? Fala, Beretta. Mas quem passa vergonha é
Ó, isso aí, você fala mais perto, depois volta e etc. E eu não estou usando nem tripé. Porque também tem isso, você vai gravar na rua, botou tripé, chama atenção, vem o segurança, blá, merda. O tripé é a pior coisa que tem. É sério, porque as pessoas têm muita resistência a você gravar. Num shopping, por exemplo, não pode gravar dentro de shopping. Mas não pode naquela. Se você for gravar um vídeo de WhatsApp para sua tia, pode. Aí você vai gravar o vídeo do YouTube, não pode. Na real, se você virar o celular para você mesmo e gravar, ninguém vai falar nada em X. Eu vivo gravando em aeroporto. Aeroporto também, né? Se você abrir um tripé no meio do aeroporto, o segurança vem em 2 segundos. Se você mirar o celular para você mesmo e gravar, ninguém vai falar nada. Então, dá para dar uma penteada no manual, passar um pente fino aqui e ver que tem uma série de vídeos que são gravados a baixo custo e que eu mesmo me gravo e que daria para fazer, qualquer pessoa poderia fazer com um custo mínimo. O único custo que eu acho mesmo que é imprescindível é o áudio decente, porque as pessoas se incomodam muito com o áudio ruim. Deixa eu só passar para as plateias que está acabando o nosso tempo. Quem é que estava querendo? Era lá? Está com o microfone já? Boa noite, Berê. Boa noite. Eu queria saber um pouco, por exemplo, o seu canal é antigo, você já teve várias séries que você parou, mudou, por exemplo, Pegadinha, das enquetes que você fazia. Agora você não é bem uma série, mas está fazendo as bolas de um jeito diferente, de papel, de gelo, de madeira. Eu queria saber, quando você pensa em parar uma série dessa e fazer outra nova, o que você leva em consideração? Os views que estão caindo, ou você não se interessa mais por aquilo, você percebe que está ficando ultrapassado? O que leva você a querer mudar e procurar uma coisa nova para fazer? No geral, a gente para porque tem coisa nova que precisa entrar e não tem espaço para fazer tanta coisa assim. Pegadinha acabou a pauta, por exemplo. Já não tinha mais ideia de fazer e acho que já não combinava mais tanto com o canal. Mágica deu muito problema com o mágico. Os mágicos ficavam pé da vida porque a gente virou tipo Mr. M. Tem umas mágicas que a gente revelou e eles eram mágicas que eles tinham comprado e a gente descobriu como funcionava sem ler em lugar nenhum. Tipo, sacou. E então tem esses problemas que se resolve colocar mais de lado. Mas origami, por exemplo, é uma coisa que sempre funcionou no manual, é fácil de fazer, é barato e tal. Mas aí a gente queria entrar Bora Ver. Aí você fala, pô, peraí, com o que eu vou ficar, sabe? Com origami ou com Bora Ver? E Bora Ver é absurdamente superior, assim, o que ele traz de riqueza. E aí você tem que ir meio que aposentando essas séries. Um dia elas podem até voltar, mas é mais por espaço. Tem a questão de audiência também. Dúvida Cruel, por exemplo, que era uma série animada que a gente fazia, eu adorava, achava muito legal. Mas não dava audiência, porque o vídeo era curto, o YouTube não estava valorizando mais view, valorizava o watch time, então um vídeo de 3 minutos para o YouTube não interessa muito, e aí ele não decolava, o YouTube não entregava o vídeo para os inscritos e tal, e foi um vídeo, e era caro de produzir, porque tinha que pagar um desenhista para fazer aquilo, pagava um roteirista, dava um trabalho desgrento para revisar tudo aquilo, porque eu revisava tudo, e aí você tem que aposentar porque realmente não está dando audiência, não dá retorno. Porque essa é a questão de ter o canal de alto desempenho. Não deu audiência, tem que cortar. Maker mesmo é uma coisa que a gente não pode fazer muito. Porque na hora que você fala em Arduino, já é uma coisa que 90% das pessoas olham e falam, meu, que bicho estranho é essa plaquinha aí que você está mexendo. Então é um público muito específico. E a gente vai dosando, né? Vai colocando pouco, testa, porque os vídeos têm que dar audiência. Se não der audiência, a máquina toda não vai funcionar. Pergunta? Eu queria perguntar para você, como tipo assim de arquivo, de equipamento que você usa para assim, ou você indicaria para arquivar os vídeos e quantos backups, por exemplo, precisa às vezes manter para poder ter uma coisa garantida, assim? Essa é uma zica histórica no Manual do Mundo que a gente resolveu esse ano. Cada vídeo ocupa mais ou menos uns 50 gigabytes. E dependendo do vídeo, dá bem mais. Assim, o vídeo chega a 200 e tal. Você vai fazer um Bora Ver da 200 gigas. Sério? 50 GB cada um? O Itaipu, por exemplo, eu medi, outro dia tinha 700 takes. 700 vezes que a câmera foi ligada, gravou e desligou. 700 takes. Imagina para editar essa bomba. E isso ocupa muito espaço. Quando tem entrevistado, por exemplo, a gente grava com 2 ou 3 câmeras, as câmeras rodam 1 hora e meia sem parar. Isso gera muito arquivo. A gente guardava tudo em HD, e aí tinha que fazer um backup espelhado, então tinha 2 HDs para cada backup, um ficava na minha casa, outro no Manual do Mundo, até que chegou uma hora em que a gente tinha uns 15 HDs de 3 teras, e falou, não dá mais,
isso aqui é um ralo de dinheiro de HD e um trabalho desgraçado, porque HD tem que ficar conectando e desconectando. Essas máquinas de backup são muito caras, elas dão trabalho também. A gente falou, vamos acabar com tudo isso, vamos assinar um Dropbox Premium, que é ilimitado, e a gente assina o Dropbox, acho que a assinatura que a gente usa hoje deve custar uns 80 ou 100 reais por mês, que não é barato, mas está lá, sei lá, uns 40 teras lá no Dropbox. E é uma vantagem por quê? Qual que é o perigo? Qual que é o nosso maior medo? A gente acabou de gravar um vídeo que custou super caro, sei lá, foi lá na Disney, gravou 4 vídeos, uma viagem de uma semana e tal, baixa o vídeo na máquina, está terminando de baixar, entra um assaltante e leva a máquina embora. Você perdeu tudo. Então, o que a gente faz? Na hora que baixa, já baixa na máquina do... Qual foi a piada que eu perdi? Na hora em que baixa, já está subindo para o Dropbox. Em 2 horas ele está na nuvem e a gente minimizou esse risco. Porque se perder um vídeo que não foi publicado ainda, é terrível. Porque se já foi publicado, até que o dano é pequeno. Porque o máximo que vai acontecer é você não conseguir licenciar o vídeo depois. Que a gente vende muito vídeo licenciado. Então as editoras de livros didáticos entram em contato. A gente queria usar essa sua experiência de química dentro de um material online que a gente está criando aqui numa apostila online. Pode usar? Pode. Você paga aí uma grana mais ou menos equivalente a algumas fotografias, né, de licenciamento, e eles usam. Mas para isso aí tem que estar o original ali, porque eles querem mudar alguma coisa e tal. É essa perda. Mas é isso, é o Dropbox. Nosso tempo está terminando. O Diogo quer? Não, uma coisinha bem... Acho que mais duas. Quem mais? Levanta aqui uma. Caramba. Ele também. Desculpa, os mais novos também, é importante. Bem, a gente dá tempo de fazer. Se vocês fizerem perguntas rápidas, dá tempo de fazer as perguntas de todo mundo que levantou a mão. Fechou, vou tentar responder rápido também, que eu falo mais que o nome da cobra. Exatamente, são 20 e 30, a próxima aula começa 20 e 45, então pelo menos. Temos 15 minutos. 10. Tá. Minha pergunta, uma curiosidade rápida, qual é a média de idade enfim, de quem assiste vocês e o quanto isso condiciona a linguagem que você adota, enfim, porque eu acho que o YouTube está muito atrelado à juventude, né? Então, se para você, às vezes, você falou de alguma estranheza até com certas coisas de linguagem que surgem, se isso às vezes é uma questão para você, afinal de contas, enfim, o tempo vai passando e fica com medo de não se comunicar da mesma maneira. Vou fazer 2 blocos de 3. Passa para ele, Diogo. Oi. Como você inventou o nome do seu canal? Boa pergunta. Legal, essa pergunta é bacana. Mais alguém perto dele queria fazer pergunta? É só uma pergunta rápida, porque o Manual do Mundo, todo ano, nesses últimos anos, está tendo o ritual da questão dos barcos. Ia chegar nessa pergunta. Sabia. Não, é diferente. Calma, não é do submarino. Mas até onde, por exemplo, essa questão do barco no Manual do Mundo se torna algo roteirizado? Porque eu acredito que você não pensou, agora, primeiro vídeo de todo ano, vou fazer um barco. Eu acho que não foi muito assim. Então, quando ele parou de ser só um projeto único e se tornou algo recorrente? Quando que você pensou, é uma boa ideia? Bloco fecha 3, responde 3. Tá, eu esqueci a primeira pergunta, já que eu tô... Idade. O YouTube me dá estatísticas a partir de 13 anos. Teoricamente, quem tem menos de 13 anos não pode assistir o YouTube. Então, você tem uma estatística que fica um pouco prejudicada. Isso quer dizer que quem tem menos de 13 anos ou vai assistir deslogado ou vai estar logado na conta de um adulto. E aí, o que o YouTube me mostra? A maior faixa etária é dos 18 aos 25, seguida dos 25 ao 32, não sei. E só então vem a de 13 a 18. O que dá uns 75, 80% de público adulto. Eu sei que isso não é verdade, porque vai ter todo esse público menor de 13, mas, ao mesmo tempo, eu sei que o Manual do Mundo se torna cada vez mais adulto, porque as pessoas que assistiam quando eram crianças crescem, e a gente também tem uma linguagem cada vez mais adulta no Manual do Mundo. Então, a gente é um pouco mais sério do que era antes, os vídeos são mais longos, os assuntos são um pouco mais complexos, e eu sempre tomei cuidado para falar... A gente infantilizou o Manual do Mundo, falou com Baby Talk, essas coisas, porque a gente acredita que, se a gente mirar sempre num cara de uns 20 anos, todo o público vai assistir. Porque quem tem 10 não vai se sentir infantilizado, porque é uma coisa que eu odiava quando era criança. A Xuxa falava daquele jeito que me tratava que nem bebê, e eu não gostava. Então, acho que a criança se sente valorizada no momento que você olha olho no olho, conversa com ela como uma pessoa
que merece respeito, né? E os mais velhos encaram numa boa se você não usar Baby Talk. Sobre o nome Manual do Mundo. Eu era muito fã de um livro chamado Manual dos Escoteiros Mirins. Então, você sabe o que eu estou falando. É muito legal. E a ideia do Manual do Mundo era fazer o Manual dos Escoteiros Mirins em vídeo. Que é isso até hoje. Só que a gente falou, e tinha muito mais coisa para falar do que o Manual dos Escoteiros Mirins. Então a ideia era, quando você compra uma geladeira, quando você compra um carro, ele vem com o manual. Quando você nasce, você deveria vir com o Manual do Mundo. Então, a ideia é essa. É um manual de todas as coisas. O que vira uma série? Quando a gente percebe que aquela ideia ela ainda pode dar fruto pra caramba e ela está rendendo audiência e o público está engajando e a gente gosta de fazer. Então, os barcos, o primeiro barco afundou, aí a gente tinha que recuperar a honra, fez um segundo barco bom, percebeu que a gente era bom de fazer barco, vamos fazer de novo, como coincidentemente era o primeiro dia do ano, vamos inaugurar todos os anos com barco. E aí, desde sempre, a gente tem construído um barco no primeiro dia do ano, seja um barco gigante ou um barquinho pequeno, quando não dá para fazer um barco grande. Se tudo der certo, no final do ano, do ano que vem vai ser um submarino de verdade, que está sendo construído lá na garagem do Manual do Mundo. Só para dizer que ele está ele está arrependido da promessa já do submarino, né? Dando aquele trabalho. A gente já gastou um carro naquele submarino, mas ele vai sair. Ele tá e tem um físico ajudando o submarino. Ele vai 3 vezes por semana. Bota uns torpedos no final, ficar mais legal. Seguinte, quem mais quer? Tipo, aquele pessoal que tinha levantado a mão já. Ali, quem mais? Ela, ele. 4. São 4, termina, tá? Aí, acabou. Deixa eu anotar aqui as perguntas, porque minha memória de pai de 2 filhas pequenas aqui perguntas tá curtas, ruim. hein, gente? Por favor. Pode falar, você tá com o microfone. Obrigado. Eu sempre assisti seus vídeos e, às vezes, eu percebo algumas relações entre temas e ideias de alguns vídeos. Por exemplo, aquele vídeo do fidget spinner elétrico, com eletroímãs. Depois desse vídeo, você fez alguns vídeos sobre motores elétricos, você fez até alguns vídeos em parceria com a Shell. Eu queria saber se isso é realmente um padrão, você realmente faz vídeos associados com temas antigos, ou se é só baseado nas ideias que você tem armazenadas. Tá, isso tem uma resposta muito legal. Passa o microfone para alguém dessa área que é... Quem mais? Levanta a mão quem é perguntado aqui. Ela lá, você passa para ela o microfone? Desculpa a frescura, mas é que está gravando, gente. Oi, boa noite. Como vocês começaram na época que o YouTube estava crescendo e hoje em dia quem tem um canal precisa ter um Instagram, precisa ter uma página de Face, precisa ter um Twitter e precisa alimentar tudo isso de uma forma muito boa para conseguir arrecadar público. Como funciona? Vocês têm alguém que toma conta disso? Vocês têm um público que veio dessas novas redes sociais? Ou o público do YouTube é fiel e ele permanece fiel? Boa pergunta. Tinha alguém lá tinha no mais cantinho. Tinha ele e ele. Então passa para ele aqui. Não, aqui na frente. Na frente. Isso. Passa e depois manda para ele lá atrás. Aí acaba. Boa noite. Boa noite. Iberê, o que me impressiona bastante é o formato que seus vídeos têm. Em qualquer vídeo do Manual do Mundo, o telespectador, assistente comece a ver o vídeo, já identifica que aquele vídeo é do Manual do Mundo. Mesmo que o vídeo apareça, você ou apareça a Mari, ele tem um formato. Eu queria saber se você tem alguma dica para que as pessoas que vão produzir conteúdo possam criar um formato e que aquilo represente os vídeos dela. Tá. E, por final, pode jogar, acho que ele pega. Basicamente, tipo, você falou bastante de como as coisas deram certo no canal, mas eu queria saber, e quando deu errado, como que vocês lidaram? Se tem alguma experiência que você pode contar pra gente? Porque eu acho que a gente está num momento que a maioria aqui está errando diariamente nos respectivos trabalhos. Então, eu queria saber, e quando deu errado, como que vocês lidaram com isso? Tá, vou começar pela sua para não terminar com baixo astral no final da... O que mais dá errado no manual é que a gente se cansa muito e chega no momento que a gente fica extenuado, sem energia nenhuma, e tudo que você quer é se jogar numa cama e ficar dormindo uns 3 meses. Hoje eu acabei de publicar uma foto no Instagram vindo para cá, vocês vão ver a cara que eu tô naquela foto. No meu Instagram
pessoal. E isso aconteceu diversas vezes, porque a gente trabalha muito, e depois, em 2015, nasceu a Helena, que foi a minha primeira filha, e esse ano agora nasceu a Melissa, que tem 7 meses, e depois você tem filho, você vê que toda a sua vida era bem fácil, assim. Agora ferrou. Então, isso diversas vezes fez com que a gente ficasse muito acabado, muito destruído. E você percebe isso nos vídeos. Você olha pra minha cara e fala, puto, o Iberê tá velho e ele tá falando meio torto porque não tá aguentando ficar em cima das pernas. O jeito que a gente vai dando para isso é conseguir contratar pessoas para poder delegar tarefas. Mas é muito difícil. Então, eu tento ir cultivando fornecedores. Então, sei lá, um menino me escreveu, ele ganhou a Febrasp, depois ele ganhou a Batalha dos Makers e falou, pô, eu queria conhecer o Manual do Mundo. Eu falei, meu, vem aqui que nós temos planos para você. Mas a ideia é conhecer esse cara, depois ele vem, aí eu passo um freela para ele, daqui 3 anos ele está trabalhando no Manual do Mundo. E foi isso que aconteceu com o físico que trabalha lá, com o produtor que produz o Bora Ver, com o nosso câmera. São pessoas que foram se aproximando ao longo dos anos e a gente foi dando trabalho para essas pessoas e formando uma rede de fornecedores super confiável, que entende nossa linguagem, etc. Isso é um desafio absurdo que eu tenho muita dificuldade de fazer. Se me falassem, faz uma startup, contrata 50 pessoas, eu não ia conseguir fazer nem a pau. Então, acho que essa é a montanha que a gente tem que mover aí, e isso dá muito errado. Assim, o número de pessoas que a gente já demitiu no Manual do Mundo é imenso. E é uma coisa terrível, porque demitir gente não é uma coisa legal. Depois eu fico triste por um mês. E você fica triste um mês antes e um mês depois. Né? Então, é bem trash. Sobre associação de temas. Você falou, viu primeiro um eletroímã, aí depois aparece outro vídeo com eletroímã, uma evolução disso. O que acontece é que uma vez que você domina uma tecnologia, fala, consegui fazer um eletroímã que funciona muito bem. Puta, dá para fazer 50 vídeos sobre isso. Então, aquela fila de vídeos que estão guardados lá, ela começa a andar, porque eles dependiam de desenvolver essa tecnologia. Então, Arduino, por exemplo, tem uma lista gigante de coisas que eu quero fazer, e uma vez que eu aprendi Arduino, dominei isso, sei como apresentar no vídeo de um jeito legal, que o público vai gostar daquilo, bora começar a fazer Arduino. Então, é recorrente. Ou audiência. As bolas do Manual do Mundo, por exemplo, eu percebi que o público ama de paixão, aquilo dá 3 milhões de views em uma semana, e eu gosto de fazer, então vamos fazer. Sobre redes sociais. A gente usa todas essas, mas a gente só é gigantesco no YouTube. O Instagram do Manual do Mundo tem uns 700 mil seguidores. É bastante, mas não é muito pouco, perto de 12 milhões. O Twitter deve ter 150. E que mais? E Facebook tem 1 milhão e pouco. Mas o que acontece é que a gente não consegue navegar, se dá tão bem nessas outras redes, porque o nosso formato, o core da coisa está no YouTube. A gente tem feito algumas coisas no Instagram que funcionam, tipo IGTV e tal, e estamos começando a investir um pouco mais nisso. Mas eu acho que quem está começando não precisa ter todas essas redes. Tem que ver qual é a rede que combina melhor com o projeto e qual é a rede que você se identifica mais. Eu, por exemplo, não sou muito bom de fazer stories. Eu acho que meus stories saem meio artificiais, eu não gosto muito. Isso para mim, é uma baita uma dificuldade. Eu gosto muito de fotografar e fotografar outras coisas que não sou eu mesmo. No Instagram só tem selfie. E aí não faz muito sucesso você publicar foto de outras coisas. Então, é uma dificuldade para a gente lidar com isso. Mas eu acho que não precisa abrir tantas frentes que acaba se perdendo. Tem que ver qual a frente que vai dar certo, investe no YouTube mais alguma outra coisa só. No nosso caso, a segunda rede é o Instagram. E não o Facebook, que tem mais gente até. E o formato dos vídeos. Uma coisa que eu acho muito importante para aprender é copiar. Uma vez que você copie uma coisa que já está feita, você começa a dominar aquela técnica. Então, naquele vídeo do avião, eu copiei o Casey Neistat, sabe? É um cara que ele grava tudo sozinho, com uma câmera, ele grava cada hora num ângulo. Eu assisti um vídeo dele e anotei todos os ângulos possíveis que ele usa. E aí eu descobri no final do vídeo, que eu achava que ia ter uns 40, que tinham 8 só. E ele variava dentro daqueles 8. E eu falei, eu vou fazer igual. Então, é um vídeo que não é uma cópia dele, é uma cópia de uma técnica, né, e não a cópia dele. E aí, depois de gravar esse vídeo, você começa a dominar algumas coisas, você começa a colocar dentro do vídeo. Então, a dica que eu tenho para quem quer criar formato é
olhar formatos que você goste, você acha que vão dar certo e tentar copiar a técnica inteirinha. Mas aí você tem que assistir o vídeo e anotar minuto por minuto o que você gostou naquilo, o que exatamente a pessoa... É jump cut, por exemplo, que ele está usando que fica legal. Jump cut é quando a câmera está na sua frente e você dá corte seco entre uma fala e outra. E a gente demorou muito tempo para usar no Manual do Mundo, eu achava feio. No final funcionou super bem. Então, a técnica de olhar o que os outros estão fazendo e analisar a fundo, fazer um relatório de 5 páginas sobre um vídeo que você assistiu e tudo que você acha que você poderia sugar dali que vai te ajudar, é o que faz criar formato. E esse é um exercício que eu não tenho tempo para fazer. Eu fiz com o Case, fiz com alguns outros canais, mas eu não tenho tempo de sentar numa cadeira e ficar horas e horas e horas analisando o vídeo. Mas funciona. É isso, né? Falamos pra caramba. Gente, bem, eu quero agradecer o Iberê. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou o limite. Até gostaríamos de continuar, mas temos a segunda aula, né? Os professores têm a segunda aula. Eu quero agradecer bastante a sua presença aqui. Acho que foi muito legal não só para os alunos de jornalismo, para pessoas de fora do departamento, mas também para a gente que quer começar a produzir coisas. E lembrando a todo mundo que em breve a gente vai colocar no ar, disponibilizar o canal da Rede PUC. Por favor, participem, né? Aproveitem, afinal de contas, a universidade é um momento para a gente experimentar, né? E tentar criar coisas novas e, de repente, quem dirá que vai ter alguém entre vocês que vai produzir, de repente, algo como o Manual do Mundo, não como exatamente, mas dentro das suas áreas de interesse. Criando né? concorrência, isso é... Exatamente. Né? Mas eu queria terminar pedindo para o Iberê, só rapidamente, dar uma sugestão. Bem, você foi aluno de jornalismo, você é jornalista, você continua vendo, inclusive, seu trabalho também como divulgação científica, né? E eu queria que você desse uma dica assim, para o pessoal que está na faculdade. Né? Tá, tem uma coisa que eu acho que me ajudou muito. Tinha um professor na ECA, que era o Dirceu, que foi seu orientador, não foi? Foi. E ele dava um exercício que era toda segunda-feira você tinha que chegar na aula dele e trazer 10 pré-pautas, 10 ideias de pauta jornalística. E eu não conseguia. Eu achava muito difícil. Não conseguia. E eu me sentia muito mal porque eu não conseguia. Eu me achava um merda, tipo o cocô do cachorro. E aí eu comecei a me exercitar muito nisso. E aí acabou o semestre, eu perdi os pontos da pré-pauta, porque eu não trazia direito, eu trazia só 5, ele não contava o ponto, tal, não consegui tirar 10 da matéria dele por causa disso, mas passei. Mas eu continuei fazendo exercício durante anos. E isso me ajudou muito, mas muito depois. Porque eu trabalhei 3 anos no G1. E, você tem que ter ideia de pauta a todo momento, porque se você não tiver ideia, alguém vai ter por você e vai jogar bomba na sua mão. Então é melhor você ter a ideia de matéria que você vai fazer e ter um leque. Na hora que você faz uma reunião de pauta, você leva 5, 6 para apresentar, você é valorizado por causa disso. E é uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Então, essa criatividade, eu acho que tem que partir de um exercício individual. Você que tem que descobrir os seus jeitos de ser criativo e começar a fazer as próprias listas e enfrentar esses monstros, que o jornalismo ele nasce disso. Então, se a gente não tiver ideia de coisas novas para fazer, de como explorar formatos, de como... então, fazer listas de formatos de vídeo que você poderia explorar, fazer listas de matérias que você poderia escrever, fazer essas listas criativas, eu acho fundamental e eu começaria a fazer hoje. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.